Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Tudo começou em fevereiro passado, quando me mudei para um pequeno apartamento no andar de cima, em um bairro tranquilo. Eu era reclusa por natureza, odiava a conversa fiada, detestava chamar atenção. Era a primeira vez que eu tinha um espaço só meu e eu estava desesperada por paz e solidão. Minha senhoria, Olivia, era uma senhora gentil que me lembrava um pouco minha avó. Era falante, um pouco intrometida, mas de um jeito doce. Não se importava em alugar para alguém como eu, uma garota quieta, reservada e que pagava o aluguel em dia. De vez em quando, Olivia deixava comida do lado de fora da minha porta. Refeições caseiras, geralmente algo substancioso. Sempre havia um bilhetinho com um rostinho sorridente desenhado. Virou nossa rotina. Ela nunca batia. Apenas deixava o prato e eu o encontrava quentinho quando abria a porta. De manhã, eu deixava o Tupperware vazio do lado de fora, e ao meio-dia ele já tinha desaparecido. Nós nunca conversávamos de verdade, e honestamente eu preferia assim. Eu trabalhava de casa e raramente saía a não ser quando era realmente necessário. Evitava os outros inquilinos do prédio, e estava vivendo exatamente como queria, quieta e sozinha. Mas em abril, pequenas coisas começaram a me incomodar. Tudo começou com objetos desaparecendo. Uma colher, uma meia, um rolo de papel higiênico. Só o suficiente para me fazer questionar se estava ficando distraída demais. Às vezes, encontrava coisas fora do lugar. Minha escova de dentes úmida, mesmo sem uso. O controle remoto em um lugar diferente. Ou a cortina do chuveiro fechada, quando eu sempre a deixava aberta. Pensei que talvez fosse o estresse da mudança ou os medicamentos. Eu estava tomando ansiolíticos, que me deixavam sonolenta, e comecei a dormir durante o dia. Chegava a ser constrangedor. Uma vez, cochilei no meio de um episódio de Portlandia e só acordei 4 horas depois. Mas, então, algo aconteceu que me deixou completamente assustada. Certa noite, Olivia me trouxe uma salada grega com um molho caseiro. Comi, me senti estranhamente cansada e dormi por horas. Quando acordei, já era tarde da noite. E eu estava grogue e desorientada. Virei-me na cama e percebi que o lado esquerdo parecia mexido. Eu nunca dormia daquele lado. Desde criança, sempre me encolhia no lado direito. Os lençóis estavam amassados, como se alguém tivesse deitado ali recentemente. Ainda estavam um pouco quentes. Meu coração disparou. Eu corri pelo apartamento, convencida de que alguém havia entrado. Verifiquei todos os cômodos, armários e até embaixo da cama. Nada parecia fora do lugar e todas as portas estavam trancadas. Nas semanas seguintes, tentei seguir a vida, mas outras coisas estranhas começaram a acontecer. Minhas roupas íntimas começaram a desaparecer, tanto as limpas quanto as usadas. Minha escova de dentes parecia usada e minha escova de cabelo aparecia úmida pela manhã. O apartamento passou a ter um cheiro estranho, forte, como um perfume almiscarado que não era meu. Comecei a me sentir paranoica. Tinha medo de contar a alguém, especialmente a minha família. Não queria parecer que estava perdendo o juízo. Em maio, tudo chegou ao limite. Voltei para casa certa tarde e senti algo errado no ar. Não conseguia explicar, mas minha ansiedade estava nas alturas. Arrumei uma mala, liguei para minha mãe
e pedi para ficar com eles por uns dias. Quando cheguei, contei tudo. Falar em voz alta fez tudo parecer mais real e, na verdade, não soava tão absurdo quanto eu temia. Meu pai decidiu ir ao meu apartamento no dia seguinte para dar uma olhada, mas ele nem passou do corredor. Assim que abriu a porta da frente, viu as paredes do apartamento. Minhas paredes, que antes estavam limpas e brancas, estavam cobertas de mensagens escritas com caneta preta. Volte. Sinto sua falta, querido. Por que você não fala comigo? Ele saiu imediatamente e chamou a polícia. O apartamento estava vazio, mas havia sinais claros de que alguém o frequentava diariamente. A investigação começou e logo encontraram um pequeno saco de dormir escondido atrás do aquecedor de água no armário do corredor. Havia embalagens de comida, lenços usados, fios de cabelo que pareciam meus e algumas roupas íntimas desaparecidas. As sobras que Olivia deixava para mim foram analisadas e descobriu-se que estavam contaminadas com substâncias sedativas. Eu havia sido drogada várias vezes. O responsável era Henry, filho de Olivia. Ele estava passando por dificuldades mentais e havia retornado a morar com a mãe poucos meses antes. Ao que tudo indicava, ele havia desenvolvido uma obsessão por mim. Roubou a chave reserva da mãe e, enquanto eu dormia profundamente, ele invadia meu apartamento. Ele acreditava que estávamos em um tipo de relacionamento. Contou à polícia que se deitava ao meu lado, acariciava meu cabelo e falava comigo enquanto eu dormia. Afirmou que havia consentimento, o que era completamente falso. Quando me mostraram a gravação da confissão dele, fiquei profundamente abalada. Não consegui nem assistir até o fim. A parte mais assustadora de tudo isso, eu nunca ouvi. Nem uma sombra. Ele conseguiu se infiltrar na minha rotina, na minha vida sem que eu percebesse. Ele me observava, me tocava e talvez até dormisse dentro do meu armário e eu nunca soube. Ele foi detido, processado e considerado culpado. Passou algum tempo em uma instituição de apoio e pouco tempo depois de ser transferido para uma casa de recuperação, faleceu. As circunstâncias indicaram que foi um ato intencional de encerramento da própria vida. Isso aconteceu há cerca de 10 anos e nunca vou esquecer. Eu tinha 21 anos na época. Era mulher e ainda era relativamente nova na cidade. Acabara de sair de um relacionamento ruim e não estava bem mentalmente, além de conhecer poucas pessoas na cidade além do ex e dos amigos dele. Sinceramente, eu estava em um app de namoro procurando pessoas para encontros casuais. Combinei com um rapaz de 25 anos chamado Simon. Conversamos esporadicamente no aplicativo por alguns dias. Ele explicou que tocava em uma banda e morava com os companheiros dela. Enviou-me um link da música deles, apenas áudio, no YouTube, com uma imagem estática de 4 ou 5 caras tocando rock. Um deles lembrava seu rosto. A música tinha uma combinação interessante de estilos, mas não era muito minha praia. Mesmo assim, ele parecia simpático. Depois de alguns dias, Simon parou de responder e eu segui em frente. Então, um dia, estava no trabalho quando ele reapareceu, pedindo desculpas pelo sumiço e me convidou para um churrasco no quintal onde moravam, ele e a banda. Explicou que tinha um empresário provendo a casa para eles. Baseada na falta de visualizações deles no YouTube e nas poucas fotos, imaginei que fosse apenas um amigo tentando negociar aluguel em troca de uma residência para os ensaios. Nada sério demais. Normalmente eu recusaria ir sozinha à casa de um estranho, mas estava entediada. Pensei em vencer minha ansiedade social e, quem sabe, fazer amigos. Ele deu a entender que seria uma festa grande. Pesquisei o endereço no mapa e vi que ficava num subúrbio familiar. Achei que um churrasco ao ar livre num dia de verão parecia seguro. Haveria vizinhos, era perto do meu trabalho e daria para voltar facilmente. Avisei a ele que não me sentia confortável indo sozinha, mas que toparia dar um pulo rápido. Ele disse que tudo bem, o que me acalmou. Tive até o cuidado de não beber nada no trabalho para evitar usar o banheiro e atrasar. Entrei numa ansiedade discreta a caminho.
Pedi que ele me encontrasse na estação de trem. Ele topou. Eu disse que chegaria por volta das 17h30. Estava no estacionamento quando o vi caminhando lentamente. Reconheci a roupa de longe, calças boca de sino, raras em homens, e o cabelo comprido. Mas de perto o rosto parecia diferente. Parecia 5 a 10 anos mais velho que a rapaz de 25 das fotos. Pensei que pudesse ter usado fotos de outra pessoa, talvez o irmão. Naquela época ainda não havia IA, mas foi um grande sinal de alerta que ignorei, achando que talvez ele estivesse sem vontade de posar para selfies. Ele também já estava meio bêbado, o que me incomodou, mas não parecia estranho num churrasco. Chegamos à porta, lembrei-o de que eu não queria entrar, mas ele disse que precisávamos atravessar a casa para chegar ao quintal. Pensei que seria só uma passagem e aceitei para evitar constrangimentos. Assim que entramos, ele fechou e trancou a porta. Sozinho, sem trancar atrás de mim. Fiquei arrepiada, mas como ninguém estava por perto, tentei racionalizar. Ele quis me mostrar a casa. Eu recusava, lembrando que só tinha ido por o churrasco. Ele disse que a banda havia se esforçado para deixar a casa bonita e parecia orgulhoso. Era estranho, mas achei que não seria tão ruim. Talvez fosse a casa da mãe dele e ele tinha vergonha de contar. As portas dos quartos estavam todas trancadas. O banheiro era comum, mas nada indicava festa. Na cozinha, olhei pela janela e vi que não havia ninguém no quintal. Nem churrasqueira, nem mesa com comida. Perguntei por que havia mentido sobre o churrasco. Ele disse que os amigos estavam em turnê, atrasados por causa de problemas na van, mas voltariam em breve para começarem a festa. Perguntei por que ele não estava na turnê com eles, já que fazia parte da banda, mas a resposta foi ilógica. Aí começou a me dar medo de verdade. Esperei que, terminando o tour, sairíamos juntos. Pensei em sair rápida, mesmo num local semipúblico, mas no interior da casa me senti vulnerável. Ele então me ofereceu uma cerveja. Recusei, tinha que trabalhar cedo, e ele me ofereceu de novo. Discutimos sobre o porão. Ele sugeriu lá, mas eu disse que tinha fobia de aranhas e não gostava de locais obscuros nem de mentiras. Ele ficou agitado, mas eu decidi entrar para finalizar o passeio e tentar sair. O porão tinha uma porta pesada, tipo câmara frigorífica, totalmente estranha. Ele disse que era um estúdio de música à prova de som. Fiquei a alguns metros, mas não cheguei a entrar. Foi aí que meu instinto gritou: "Saia daqui!" Corri escada acima quando ele começou a me pressionar. Tranquei bem, na frente e no fundo da mente, que eu estava em uma situação de risco. Ele me seguiu calmo, pedindo explicações, me chamando de irracional por não querer entrar. Foi quando soube que iria piorar. Precisava sair dali. As portas estavam trancadas, o banheiro não tinha janela, e eu não conhecia o lugar. Ele era alto, magro, rápido. Fingi calma, sugeri voltar ao quintal, citei o clima agradável, tentei neutralizar a tensão. Ele se acalmou e abriu outra cerveja. Apoiava a bebida na mesa, fumava um cigarro e enrolou um baseado. Me ofereceu. Fingi ser iniciante e dei meia tragada para disfarçar. Ele me convidou para assistir a um filme. Recusei, sugerindo uma caminhada. Ele não gostou. Fiquei sem saída. Pedi mais cerveja para a festa e ele topou. Vi uma oportunidade. Enquanto ele planejava, pedi para irmos à loja de bebidas. Ele concordou e fomos. Chegando lá, pedi que eu ficasse fora, mas ele exigiu que eu entrasse. Meu medo e estresse me fizeram obedecer. No caixa, o atendente foi indiferente e eu me calei, lembrando que já me desacreditaram por parecer louca. A ideia foi fingir ida à farmácia do outro lado para ganhar tempo. Ele me seguiu, mas aceitei ficar fora. Entrei na farmácia e vaguei por uns 30 minutos.
Ele me observava pela janela sem telefone. Disseram que a polícia local não levava essas coisas a sério e os funcionários eram jovens. Não queria envolvê-los. Então, aproveitei um fluxo de clientes, saí junto, falei firme, pedi que me deixasse em paz e fosse embora. Ele me olhou, ouviu olhares da vizinhança e saiu. Foi anticlimático, mas me senti aliviada. Corri para a estação. Ficava no caminho contrário da casa dele e nunca mais o vi. Quando cheguei em casa, descobri que ele havia sido bloqueado ou excluído do aplicativo. Com o tempo, parei de guardar isso como um episódio isolado. Gostaria de tê-lo denunciado. Me preocuparia se ele tentasse algo com outra pessoa. Na época, tinha apenas um nome, possivelmente falso, e uma ideia da localização da casa que talvez nem fosse dele. Estava envergonhada das minhas escolhas e só queria seguir em frente. Portanto, Simon, espero nunca mais te ver. Sou um rapaz de 22 anos que mora em um dos bairros mais estranhos de Sydney. Não é exatamente perigoso, mas atrai uma boa quantidade de malucos noturnos, se é que você me entende. Viciados, vagabundos, pessoas que, no geral, parecem estranhas. Você provavelmente conhece lugares assim. Bem, isso nunca foi um problema, mas hoje à noite eu fiquei morrendo de medo. E você verá o porquê em breve. Era pouco antes da meia-noite. Desci do trem e estava na minha caminhada habitual de 10 minutos para casa. O ar estava bem frio. Você respirava e conseguia ver sua própria respiração no ar. As ruas estavam quase vazias e havia um eco a cada passo do meu sapato. Eu caminhava rapidamente, prestando atenção no ritmo dos meus passos e no brilho das luzes distantes da rua no escuro, quando percebi que estava alcançando alguém na minha frente. Era um homem usando uma jaqueta bomber enorme, botas pretas gastas, e ele balançava de um lado para o outro enquanto andava. Sua cabeça oscilava levemente a cada passo, e ele cantava algo desafinado, murmurando baixo. Presumi que fosse apenas mais um excêntrico local, provavelmente bêbado ou drogado, e tentei ignorá-lo, lamentando ter esquecido meus fones de ouvido. A voz dele me dava nos nervos. Acabamos andando lado a lado, não perto o suficiente para conversar, mas também não longe o suficiente para ser confortável. Apenas 2 metros de silêncio desconfortável quebrados pelo canto horrível dele. Logo à frente, uma mulher apareceu. Saiu de uma rua lateral. Parecia ter mais ou menos a minha idade e segurava uma pilha de livros contra o peito. Tinha a aparência de estudante. Calça jeans, moletom com capuz, cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo. Ela sentiu educadamente enquanto se juntava a nós. O canto parou. O homem virou a cabeça em direção a ela e, com uma voz rouca, quase teatral, disse: "Com licença, por que você está carregando um livro sobre yoga?" Seu tom me arrepiou. A garota foi educada, respondeu que estava estudando para ser instrutora. Foi então que o homem sorriu. "Ah, eu também sou instrutor de yoga." Ele definitivamente não parecia alguém que já tivesse feito yoga antes. Admito que as aparências podem enganar, mas mesmo assim... Reduzi o passo para ficar por perto. Eu não queria falar com o cara, odeio confrontos, sempre eu direi, mas havia algo errado em seu tom, em sua linguagem corporal e na maneira como ele olhava para ela. Então fiquei ali, fingindo estar apenas passando. A conversa continuou. Suas perguntas rapidamente passaram de vagas para pessoais. Você é daqui? Mora sozinha? Tem colegas de quarto?
A voz dele não mudava, mas as palavras iam invadindo a privacidade dela, deixando-a cada vez mais desconfortável. Eu via como ela apertava os braços em volta dos livros. Seu passo acelerava. Ela queria sair dali. E ele não ia deixar. Eu estava quase na minha rua. Poderia simplesmente virar e ir para a segurança da minha casa. Mas olhei para trás, só para ter certeza. O homem agora caminhava bem ao lado dela, falando suavemente. E foi aí que eu vi. Na mão esquerda dele, oposta a ela, havia uma faca. Uma faca longa. Não era um canivete, nem algo de exibição. Era uma lâmina real. Ela brilhava sob a luz da rua. Meu estômago embrulhou. Ele olhou para mim. Não com surpresa, nem medo, mas com irritação, como se eu estivesse atrapalhando sua diversão. Balançou a cabeça devagar, como quem diz, vá embora. Isso não é da sua conta. Então, surgiram faróis do outro lado da rua. Um carro azul escuro, parado entre sombras. Só aí percebi que havia um homem no banco do motorista, nos observando. Ele não se mexia, não falava, apenas nos encarava. E então, levantou uma mão e balançou a cabeça lentamente para mim também. Foi nesse momento que percebi. Não era só um sujeito estranho. Aquilo era coordenado. Era uma armadilha para aquela jovem. Meu coração disparou. Eu estava desarmado, impotente, no meio de algo terrível que estava prestes a acontecer sem saber o que fazer. Mas o instinto entrou em ação. Lembrei de um artigo que li anos atrás sobre como reagir ao encontrar um urso, parecer grande e fazer barulho. Então, gritei, levantei os braços e gritei como um louco, como um animal encurralado. Corri em direção a ele, com os dentes à mostra e todos os músculos tremendo. O sujeito recuou bruscamente. A faca desapareceu em seu casaco e ele correu rua abaixo. A porta do carro se abriu. Ele mergulhou lá dentro. O silêncio que se seguiu foi surreal. A garota olhou para mim, pálida, trêmula. Não disse nada de imediato. Apenas segurava seus livros com mais força. Chamamos a polícia. Ela me agradeceu, mas quando pediram para descrever o cara ou o carro, fiquei em branco. Meu cérebro congelou naquele momento de pânico e não consegui lembrar de nada com clareza. Mas o que mais me assombra não é o que aconteceu, é o que quase aconteceu. Se eu não tivesse esquecido meus fones de ouvido naquela noite, se eu não tivesse prestado atenção na conversa deles, se eu não tivesse olhado para trás uma última vez, eu não teria visto a faca, não teria percebido a armadilha. Ela poderia ter sido apenas mais uma pessoa que desapareceu das ruas e nunca mais foi vista. O tráfico de pessoas é real. E tenho quase certeza de que salvei a vida daquela jovem. No último fim de semana, meu tio Simon, que sempre foi o palhaço da turma, ficou quieto e sério pela primeira vez na vida. Ele veio animado para ver meu novo Infiniti G37. Mas enquanto estávamos do lado de fora, abrindo o capô e fingindo que sabíamos do que estávamos falando, sua risada habitual desapareceu e sua voz baixou para um sussurro. Foi quando ele me contou algo que aconteceu com ele na faculdade, algo que ele nunca tinha contado a ninguém antes. Ele disse que sentiu que precisava me avisar, principalmente agora que sou um cara jovem com um carro novo e estou sozinho. Pareceu muito abrupto, mas mesmo assim eu escutei. Quando Simon estava na faculdade, ele estudava em uma pequena universidade rural, em uma cidade com cerca de 10.000 pessoas. Eram principalmente estudantes e alguns moradores locais.
Ele morava fora do campus, a cerca de 5 quilômetros da cidade, depois do bairro dos bares, onde passava as noites bebendo com seus amigos. Quando chegava a hora de ir para casa, ele costumava caminhar, achando que isso ajudaria a clarear a mente. Mas naquela noite, havia algo no ar que parecia diferente. A estrada era uma fina faixa cortando intermináveis campos de milho, com os talos se erguendo como sentinelas fantasmagóricas de cada lado. Quando a escuridão caiu, ele quase podia jurar que algo se movia nos campos. Claro, era apenas o milho, mas era essa a ilusão que passava. O ar frio queimava sua pele e o vento sussurrava através das folhas secas. Seus passos ecoavam no cascalho e cada ruído parecia se amplificar no silêncio. Foi então que apareceu um caminhão velho e enferrujado. O motorista era um homem de rosto envelhecido e olhos fundos. Parou ao lado dele, sorriu largamente e ofereceu uma carona. Cylon estava bêbado e cansado. Parte dele hesitou. Ele olhou para o homem e sentiu algo estranho. Mas, ao mesmo tempo, ele estava exausto e a embriaguez venceu o desconforto. Ele subiu no caminhão. No início, a viagem parecia normal, mas o caminhão não virou onde Simon esperava. Em vez disso, seguiu por uma estrada rural estreita, mergulhada na escuridão. O homem insistiu que conhecia um atalho. Dizia que dirigia por ali há 50 anos. O desconforto de Simon cresceu até se transformar num frio no estômago. A lua desapareceu atrás de nuvens espessas e os faróis do caminhão mal cortavam as sombras densas do alto milharal. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo rangido ocasional da suspensão envelhecida e pelo zumbido baixo do motor. Depois de vários minutos, o caminhão diminuiu a velocidade e entrou numa estrada de cascalho rachada, ladeada por árvores retorcidas e nodosas. No final dessa estrada, havia um celeiro podre e meio destruído, com o teto afundando. Ao lado dele, um playground enferrujado. As correntes dos balanços rangiam suavemente ao vento. A cena toda revirou o estômago de Simon. O caminhão parou. Simon tentou abrir a porta com o coração batendo forte nos ouvidos. A trava abriu só até a metade e os cacos de metal irregulares rasparam seus dedos como facas frias. O pânico tomou conta dele quando percebeu o que aquele homem havia planejado. Atrás do celeiro, uma fraca luz amarela piscava, vinda de um pequeno galpão. A única outra luz vinha do luar pálido tentando atravessar as nuvens e do brilho fraco dos faróis do caminhão. Os olhos do homem se fixaram nos dele. Simon lutou com tudo que tinha. O terror bombeava adrenalina em suas veias. Ele deu socos com desespero e, de alguma forma, conseguiu se libertar, correndo às cegas pelos campos de milho escuros, com os galhos arranhando seu rosto e o chão gelado e implacável sobre seus pés. Ele não parou até ver as luzes da estrada principal, piscando como uma salvação à frente. Até hoje, ele nunca contou o que viu no celeiro ou no galpão. Nunca disse o que o homem queria ou o que poderia estar esperando por ele lá. A história termina abruptamente, com suas mãos tremendo e a voz quase em sussurro. A lição? Nunca aceite carona de estranhos, especialmente quando a noite estiver escura e os campos forem infinitos, porque você nunca sabe quem pode estar mais do que disposto a levá-lo um pouco mais longe do que você espera. Insisti em obter mais detalhes, mas ele se recusou. Não sei o que realmente aconteceu com o meu tio Simon. Tudo o que eu sei é que ele conseguiu sair vivo de lá. Eu tinha 19 anos e estava voando sozinho do leste da Malásia para a universidade, na península. Era um voo tardio,
meu tipo favorito, pois era silencioso, escuro e fácil de desaparecer. Mas naquela noite houve um atraso lamentável, e em vez de chegarmos à meia-noite, só chegaríamos lá às 2 da manhã. Essa era a única maneira de chegar à península, pois estávamos separados pela água. Não era grande coisa, eu tinha planejado ficar no aeroporto até de manhã. Meu assento designado era o do meio, mas quando percebi que o corredor estava vazio, aceitei-o. Foi quando eu percebi que o homem no assento da janela estava me observando. Evitei contato visual, fingindo dormir. Depois de alguns minutos, senti um frio congelante. Abri um olho e o vi ajustando as saídas de ar do assento dele e do meio para soprar diretamente em mim. Mas fiquei parado. Mais tarde, quando a refeição chegou, ele tocou meu ombro. Eu odeio ser tocado e estremeci. "Você não tem comida?" disse o homem, sorrindo. "Aqui, pegue o meu. Não consigo comer quando alguém ao meu lado está com fome." Recusei, mas ele insistiu. Ele desembrulhou a refeição, puxou minha bandeja da mesa e a entregou para mim como se fosse um garçom. Ele não começou a comer o substituto até eu terminar. Apenas me observou, sorrindo doentemente. Então ele se mudou para o assento do meio. O nome dele era Sam. Ele me disse que trabalhava na península, na Malásia. Perguntou meu nome, se eu era solteiro e o que eu estava fazendo na cidade. Eu respondi de forma breve e educada. Quando disse que ficaria no aeroporto até o nascer do sol, seu tom mudou. "Não, isso é perigoso. Você pode ficar no apartamento do meu irmão. É perto. A casa da minha cunhada está aqui. Não se preocupe, eu sou um cara legal." "Não", eu disse firmemente, mas ele não parou de sorrir. Quando pousamos, tentei despistá-lo na multidão, mas eu tinha bagagem. Ele acompanhou meu ritmo e, sem pedir, segurou minha mão como se fôssemos um casal. Caminhou ao meu lado como se pertencêssemos um ao outro. Nem funcionários do aeroporto, nem passageiros. Ninguém nos parou. Perto do banheiro, eu disse a ele que precisava fazer xixi. Ele recusou a princípio, dizendo que seu irmão estava esperando, mas eu insisti. Ele suspirou e pegou minha bagagem. Eu não queria deixá-lo. Meu laptop estava lá dentro, mas não tive escolha. Escondi-me no banco com o coração batendo forte. Pensei em correr, mas a bateria do meu telefone estava descarregada. Então, ouvi a porta do banheiro abrir com um rangido. "Ei, você tá bem? Você está aí há um bom tempo." Ele disse meu nome e eu quase gritei. Saí e sorri como se nada estivesse errado. O aeroporto, é claro, às 2h30 da manhã, estava praticamente vazio. Não vi nenhum segurança por perto, nem funcionários que não estivessem ocupados com passageiros presos. Ele me acompanhou até uma caminhonete preta. O irmão dele ficou ao volante, me observando em silêncio pelo espelho durante toda a viagem de 1 hora. Eles me levaram para um condomínio e Sam me levou para o andar de cima. "Minha cunhada está fora, mas não se preocupe, você estará segura aqui." Ele me deu seu quarto, trancou a porta quando saiu e eu sentei na cama, com muito medo de me mover, contemplando minhas escolhas de vida e me perguntando como diabos eu tinha acabado na casa de um estranho em algum lugar que eu não conhecia, longe de onde eu queria estar. 1 hora depois, houve uma batida. "Você está acordado? Eu só quero conversar." Então vi a maçaneta começar a girar, lentamente. Estava trancada. Então veio o tilintar de chaves. Entrei em pânico e abri a porta antes que ele pudesse entrar. E ele sorriu, como sempre. "Por que você trancou a porta?" "Estou cansado. Quero dormir." Ele empurrou a porta, entrou e trancou-a novamente. Sentou na cama e me disse para sentar com ele. Eu fiquei de pé. Quando tentei sair, ele agarrou meu pulso e eu gritei. Segundos depois, seu irmão bateu na porta, exigindo saber o que estava acontecendo, e eu a destranquei chorando, dizendo a ele para me levar de volta.
só para me levar embora. Felizmente, ele fez isso. No portão da universidade, meu guarda não deixou o caminhão entrar. Então caminhei o resto do caminho no escuro, com o coração batendo forte. Voltei para o meu dormitório e percebi que ainda tinha o CI do Sam, seu cartão de identificação. Eu pedi antes, esperando que isso o assustasse e o fizesse desistir, e ele me deu, sorrindo o tempo todo. Eu o segurei o tempo todo sem nem perceber. Ele ligou no dia seguinte, mandou mensagem, disse que deveríamos sair juntos de novo, que ele tinha vindo ao campus para me encontrar, mas eu o bloqueei. Abandonei o curso algumas semanas depois por motivos não relacionados e voltei para casa. Mas ainda me pergunto, e se eu não tivesse gritado, quais seriam os planos dele para mim? Quer dizer, superficialmente, tenho certeza de que todo mundo sabe o que ele queria de mim, certo? Mas e se houvesse algo mais escuro por baixo? Ainda não quero pensar nisso. Lembre-se, se uma situação parecer duvidosa, não vá em frente. Não tente ser gentil e educado e simplesmente seguir em frente. Principalmente se você for mulher. Faça uma cena, grite, mostre que você não está nessa situação. Pode salvar sua vida, ou pelo menos evitar situações muito desconfortáveis. Fiquem seguros por aí, amigos. No outono passado, meus pais e eu fizemos uma curta viagem para Portland, Oregon. Ficamos em um hotel de luxo no centro da cidade. Um desses arranha-céus elegantes com um piso de mármore polido e elevadores de vidro caríssimos. Eu tinha acabado de completar 17 anos e essa viagem foi uma espécie de teste de independência. Meus pais concordaram em reservar um quarto só para mim pela primeira vez, a apenas algumas portas do deles, no 8º andar. Parecia seguro. A primeira noite transcorreu sem incidentes. Devorei as amêndoas de chocolate caras do frigobar e assisti a um filme de terror que, ironicamente, não me assustou nem metade do que aconteceu em seguida. Na manhã seguinte, tomamos café da manhã no elegante restaurante ao ar livre do hotel, com vista para a rua. Foi então que o notei. Um homem, mais velho, talvez na faixa dos 60 anos, sentado 2 mesas adiante, apenas tomando o seu café preto e me encarando, sem piscar, sem fingir que desviava o olhar quando o vi. Eu disse a mim mesma que ele provavelmente só pensava que eu parecia com alguém que ele conhecia, uma neta, talvez. Já lidei com olhares assustadores antes. A maioria das mulheres já passou por isso, e imaginei que não seria diferente. Mas aquilo deixou um gosto estranho na minha boca. Naquela noite, encontrei um velho amigo, Jaden, que estudava em uma faculdade próxima. Jantamos a alguns quarteirões de distância e depois voltamos para o hotel para ficar no bar do lobby. Jaden, com 1,90 m e como um linebacker, me fazia sentir totalmente seguro, até vê-lo novamente. Só que, dessa vez, não teve erro. Seus olhos não desviaram do meu corpo. Ele lambeu os lábios uma vez, de uma forma muito mal lidada, lentamente. E quando nossos olhares se encontraram, Jaden também percebeu. Ele se inclinou e murmurou: "Esse cara me está dando uma sensação muito parecida com a de um predador." Pouco depois de sairmos, já era quase 1 da manhã. Jaden me acompanhou até o elevador e me deu um abraço antes de seguir para as portas giratórias. No segundo em que ele saiu, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Ele estava lá. Dobrou a esquina silenciosamente e parou ao meu lado, esperando o elevador como se estivesse ali o tempo todo. Fiquei olhando fixamente para frente, fingindo que não o notei. Ele estava se aproximando, invadindo meu espaço pessoal. Então notei outra coisa. Ele não apertou nenhum botão. Ele estava planejando descer onde quer que eu fosse. O elevador apitou. Entramos, apertei o botão 8 e ele ficou ali, com as mãos nos bolsos do casaco, me observando. O tumulto pareceu durar para sempre. No meu andar, saí rapidamente, andando rápido, mas sem correr. Olhei para trás uma vez e ele estava parado no corredor,
com a cabeça inclinada como um cachorro, ouvindo um som, mas não se moveu. Bati e tranquei a porta. Nem tirei os sapatos. Apenas fiquei ali escutando, tentando acalmar minha respiração. Depois de 15 minutos de silêncio, espiei pelo olho mágico. Corredor vazio. Eu ainda não me sentia segura. Liguei para minha mãe. Expliquei o que tinha acontecido e ela e meu pai ficaram alarmados, mas imaginaram que o homem provavelmente era um esquisitão inofensivo. Eles relataram o caso à recepção. A segurança verificou o andar, mas não encontrou nada. Finalmente, fui para a cama um pouco depois das 2 da manhã. Foi quando bateram na porta. No começo, foi um toque macio, 3 toques lentos. Sentei-me ereta. Meu estômago embrulhou. Então veio a segunda batida, muito mais alta, mas impaciente. Eu não me mexi. Fiquei apenas olhando para a porta, mal conseguindo respirar. A terceira vez foi um soco forte. Acendi o abajur e fui andando sorrateiramente em direção à porta, de meias. Não falei nada, mas as batidas pararam, pois o som havia assustado quem estava lá fora. Então veio uma voz aguda e rouca. Parecia que alguém estava tentando imitar alegria, mas estava terrivelmente errado. Governanta, por favor, deixe-me entrar. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico e, claro, era ele. Seu rosto estava pressionado contra a porta, seus olhos estavam arregalados, os lábios esticados em um sorriso que não os tocava. Ele estava vestindo um roupão branco de hotel amarrado frouxamente e nada mais. Uma mão atrás das costas. A outra estava... Bem, você pode imaginar... Afastei-me cambaleando da porta e corri para o banheiro, olhando para trás. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair e liguei para meu pai. Pai, ele está na minha porta, o homem! Ouvi a porta do meu pai se abrir no final do corredor. Então veio o caos. Gritos, um baque enjoativo e minha mãe gritando. Quando abri a porta do banheiro, ouvi meu pai gritando por segurança, com a voz grave e furiosa. Acontece que o homem conseguiu pegar um manto de funcionário em um armário de suprimentos. Mais tarde, a segurança descobriu que ele havia tentado pegar uma chave do meu quarto mais cedo naquele dia. Ele disse à recepção que era meu tio e que eu tinha perdido meu cartão de acesso. Não dei a ele, graças a Deus. Mas eles sabiam o número do meu quarto. Achamos que ele me seguiu mais cedo naquele dia e esperou até a noite para agir. Meu pai o pegou em flagrante, bem na porta. Todos nós sabíamos o que ele estava fazendo com a mão. O outro braço estava com um manto aberto, sussurrando algo que soava como tão lindo, tão lindo. Meu pai o derrubou e quebrou seu nariz. A segurança chegou momentos depois, seguida pela polícia. Ele está na prisão agora, aguardando sentença por diversas acusações, incluindo tentativa de agressão sexual, invasão de propriedade e se passar por funcionário de hotel. Ainda tenho pesadelos. Verifico 3 vezes a fechadura de todas as portas e nunca mais ficarei em um quarto de hotel. O verão em que voltei para casa depois da faculdade deveria ser tranquilo. Alguns meses de estágio antes de começar a faculdade de farmácia. O que eu não esperava era reencontrar uma antiga paixão do colégio. E o que começou como nostalgia rapidamente se tornou algo real. Tão real que, anos depois, eu vou me casar com ela. Naquela época, porém, nosso relacionamento teve que permanecer em segredo. O pai dela era do tipo protetor, daquele que fica na varanda armado. Não era uma pessoa rude, mas definitivamente não era alguém por quem você gostaria de passar furtivamente a noite. E foi exatamente isso que eu fiz. Noite após noite eu estacionava atrás da casa dela, na estrada de terra pouco usada. Esgueirava-me pelas sombras e entrava pela janela saliente. Eu dormia ao lado dela por algumas horas e depois desaparecia novamente antes do amanhecer.
Mas uma noite, algo aconteceu. Começou como qualquer outra. Dei um beijo de boa noite por volta das 3 da manhã. Saí na escuridão sufocante lá fora, além do alcance das luzes da cidade. Estava escuro como breu, e a única coisa que quebrava a noite era o holofote forte que seu pai havia instalado para iluminar os fundos da propriedade. Meu carro estava estacionado logo depois da cerca, engolido pela sombra. À medida que me aproximava, notei movimento. Uma figura pálida, magra e vestida com o que parecia uma camisola branca imunda. Ela circulava meu carro, não andando, mas deslizando em um padrão mecânico, rígido. A cada volta, ela parava para pressionar o rosto contra cada janela lentamente, como se estivesse olhando para uma casa de bonecas. Seus cabelos estavam presos em mechas grossas e caóticas, como se tivessem sido puxados em todas as direções. No começo, ela não pareceu me ver, mas eu a vi. E então ela se virou lentamente, o rosto voltado para o meu, como uma marionete numa corda torcida. Seu olhar se fixou em mim instantaneamente, embora sua expressão não tenha mudado. Seus lábios estavam contraídos num sorriso tenso e contido. Seus olhos, fixos, vidrados, não mortos, mas não humanos, pareciam olhar através de mim e não para mim. Eu tropecei para trás na terra, com a respiração presa na garganta. Ela avançou silenciosamente a princípio, depois com passos deliberados, pisando no cascalho. Ela não correu nem gritou, ela marchou. Ela pairou sobre mim com a boca tremendo e esticada. Então um grito anormal emanou de sua boca. Seu rosto se contorceu em uma máscara vermelha e raivosa enquanto ela me encarava o tempo todo. Minhas pernas se moveram antes que eu pudesse pensar e corri de volta para casa, sem me importar se o pai dela me pegasse, sem me importar com nada além do fato de que havia algo terrivelmente errado. Seus passos ecoavam atrás de mim. Sons sem sentido e perturbados saíam de sua boca. Estendi a mão para a porta dos fundos que estava trancada. Não havia como entrar pela janela. Corri para frente, rezando para que a porta estivesse aberta. E estava. O pai dela estava parado sob a luz do corredor, sorrindo. Nem alarmado, nem confuso. Apenas me esperando. Entre, ele disse, acenando para mim com um gesto divertido. Antes que eu pudesse me explicar, ele me silenciou com um sorriso. Pelos próximos 15 minutos, ficamos sentados no escuro da sala de jantar, tomando cerveja quente e ouvindo aquela mulher gritar para as árvores. Ela faz isso muito. Nós a chamamos de Jane. Aparentemente, Jane viveu sozinha durante anos. Nenhuma família apareceu, nenhuma ajuda foi aceita, e quando a polícia era chamada, ela sempre recuperava a compostura o suficiente para evitar a intervenção. Ela era intocável, a menos que você tivesse tido a sorte de estar lá, sozinho, às 3 da manhã. Ela não é violenta, mas você a viu numa noite ruim. Você vai ficar bem. Não tinha certeza se acreditava nele. Ele me acompanhou até o carro, me disse para sair pela rota dos fundos, com as janelas abertas, e eu fiz o que ele disse. E então eu a vi novamente, parada sob o contorno escuro da varanda, com os braços caídos ao lado do corpo, o cabelo ainda rebelde e a boca se movendo, gritando para mim através do para-brisa. Meu coração despencou. Mesmo no meu carro com o motor ligado, eu não me sentia mais seguro. Dei meia volta e continuei andando normalmente, sem ousar ultrapassá-la novamente. Meses depois, descobri que Jane havia dado um tapa em um garoto que vendia biscoitos, finalmente dando à polícia motivo suficiente para hospitalizá-la. Por total coincidência ou destino, eu estava estagiando na ala psiquiátrica daquele mesmo hospital. Certa noite, tive que reabastecer a máquina Pixus no canto escuro do quarto do paciente. Ao sair,
Olhei para o monitor de vigilância granulado no posto de enfermagem. E lá estava ela, balançando, resmungando, sua boca se movendo sem parar. Andei mais rápido naquela noite. Jane nunca mais voltou para casa. Há rumores de que ela voltou a tomar seus remédios e que um parente há muito tempo perdido se ofereceu para acolhê-la, mas ela se recusou a sair da casa. Anos depois, antes de meu sogro se mudar, ele me disse que teve uma conversa normal com ela e ela parecia lúcida, mas nunca esquecerei o olhar dela quando me encontrou no escuro. E espero nunca mais ver isso. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.